Orçamento não é bola de cristal, ele é uma bússola para o seu negócio. Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do meu canal, onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre M&A, sobre negócios em geral. E hoje eu quero tratar um pouco sobre esse tema que eu acho que tem erros conceituais na leitura da maioria dos empreendedores. Boa parte deles escondidos atrás até dessas frases clichê, cafonas, né, do tipo papel aceita tudo, planilha aceita tudo, negócio é execução, etc. Eles acabam descredibilizando, né, o processo orçamentário ou de planejamento financeiro das empresas, argumentando e alegando que é impossível prever o futuro, como se o trabalho orçamentário ou de planejamento financeiro fosse uma tentativa de adivinhar o que vai acontecer. E é aí que esse erro conceitual ele gera uma série de problemas para as empresas. Primeiro, pessoal, a gente precisa entender o que eu quero quando eu vou fazer um orçamento. Está chegando agora no final do ano, no final de 2025, e as empresas começam a se movimentar com isso, começam a ter esses debates. Será que faz sentido criar um orçamento, fazer um planejamento para o ano, etc.? Primeiro a gente tem que saber o que a gente quer a partir disso. Pessoal, quando a gente faz um orçamento, a gente quer, antes de tudo, provocar um pensamento crítico nos gestores, nos acionistas, sobre o que a gente espera desse ano e quais são os drivers, quais são os direcionadores, quais são as alavancas de valor para chegar até lá, tá? Então vamos com calma. O que eu estou dizendo? A primeira coisa que um orçamento deveria refletir ou perguntar para os acionistas é: o que vocês querem do ano que vem ou dos próximos 5 anos? Como assim que eles querem? Nós, enquanto empreendedores, empresários, nós somos péssimos de definição de objetivos. Geralmente a gente vai para coisas subjetivas, como ser líder, ser referência, ser o maior, ser o melhor, esse monte de besteira. A dificuldade está em traduzir numericamente o que os acionistas querem. Esse é o primeiro passo que um orçamento deveria replicar. Quanto que a gente quer de faturamento, quanto que a gente quer de margem de lucro líquido, quanto que a gente quer de geração de caixa, quanto que a gente quer de dividendos ou por quanto que a gente quer vender a nossa empresa no ano que vem. Esses objetivos mais numéricos, mais claros, muito menos subjetivos, mais objetivos, eles precisam ser discutidos e encomendados pelos acionistas, tá certo? Na sequência, o CEO, o diretor executivo da companhia, ele tem a missão, e tudo bem se ele tiver os dois chapéus, tá? É normal, né? Eu, por exemplo, aqui na VPX, tenho um chapéu de acionista e tenho um chapéu também de CEO. Mas eu, enquanto acionista, vou participar da encomenda do plano, depois eu preciso liderar a construção desse plano. Encomendei o plano com os meus sócios, eu vou conduzir agora com os gestores das áreas o DEPARA. Pessoal, olha, nós faturamos X milhões nesse ano com tanto de margem, tanto de geração de caixa. Como que a gente vai fazer agora para no próximo ano, ou nos próximos anos, crescer X%, maximizar essa margem aqui, etc. Nós vamos fazer um DEPARA. E nós vamos agora ter uma série de discussões sobre quais são as alavancas para isso. Como assim alavancas, Rodrigo? Bom, para aumentar faturamento eu posso aumentar o número de clientes, eu posso criar novos produtos, eu posso atacar novos mercados, eu posso aumentar ticket médio, fazer upselling, cross-sell, etc. Uma série de coisas. Onde que nós vamos concentrar nossas energias dado a nossa estratégia, tá? Eu dei o exemplo de faturamento, mas eu poderia vir aqui, por exemplo, discutir fluxo de caixa. Olha, a gente quer gerar mais caixa para os acionistas no ano que vem. Será que ao invés de vender mais, a gente não deveria talvez vender menos, mas com mais qualidade? Desalavancar um pouco a empresa, reduzir custo fixo? Enfim, são essas discussões que têm que ser lideradas pelo CEO e nortear um planejamento orçamentário. E aí você vai traduzir a sua estratégia, esse DEPARA, em números e projetar aqui, olha pessoal, para a gente entregar aquele resultado que foi encomendado pelos acionistas, o que a gente vai ter que entregar mês a mês é isso. Ó, tanto de receita, tanto de margem de contribuição, tanto de lucro líquido, etc. Converter tanto do lucro em caixa e você projeta isso mês a mês. Pô, Rodrigo, mas o que garante que a gente vai acertar? Pessoal, esse nem é o objetivo. O objetivo do orçamento é dar um direcionador e mostrar para todo mundo dentro da companhia, e principalmente para as lideranças, o que tem que ser executado, onde que a gente tem que focar para entregar o resultado. E aí, com rotinas de acompanhamento, monitoramento, nós vamos identificando desvios e tratando. Se tem uma certeza no orçamento, é que ele é impossível de ser cumprido à risca. Impossível. Não existe um orçamento que vá lá dar 100% de aderência com o que vai ser realizado. Mas ele é também um instrumento, uma ferramenta de tomada de decisão. Como assim, Rodrigo? É natural que no meio de um exercício, no meio de um ano corrente, a gente identifique novas necessidades ou novas oportunidades, né? Que é um perigo para a gestão, são as oportunidades
travestidas de desvio de foco. No meio do ano, imagine que a gente identifica que, a gente esqueceu de prever que a gente compraria ou que a gente alugaria mais um escritório aqui para a VPX, tá certo? Tudo bem, eu descobri isso, mas eu preciso olhar para o meu orçamento e falar, olha pessoal, para eu incorrer nesse custo adicional, eu vou precisar compensar em algum lugar. Onde que tem oportunidade aqui dentro? Porque não é possível que eu só errei para baixo, talvez eu tenha errado alguma coisa para cima também. Vamos discutir de onde que a gente vai tirar recurso ou otimizar recurso para que tenha espaço de que mesmo alugando um escritório adicional eu consiga entregar aquela encomenda, que é o grande objetivo da gestão, entregar o plano que foi encomendado. Ou seja, o orçamento enquanto uma fonte de uma ferramenta de tomada de decisão. Beleza? Rodrigo, cheguei no meio do ano, cheguei lá para junho, julho, setembro e eu vi que eu errei no meu planejamento. Primeiro que, assim, eu acho que você deveria tirar isso do seu vocabulário. Eu errei o meu planejamento. Tudo bem, talvez conceitualmente tenha uma coisa errada, mas você falhou em algo no seu planejamento, você falhou em prever, mas isso não necessariamente é uma culpa específica sua ou de alguém da sua empresa. Talvez vocês não tivessem capacidade de prever ou provisionar algo que seria necessário. Isso é normal. Mas isso precisa virar aprendizado. O processo orçamentário ele ganha maturidade ao longo dos anos. Depois de você fazer 2, 3, 4, 5 anos, provavelmente você vai ter um nível de assertividade no seu planejamento muito maior. Mas não apague, não fica mudando o seu plano a cada mês, a cada soluço dentro da sua empresa, porque você basicamente está apagando os aprendizados em relação ao planejamento e execução da sua empresa, ok? Faça sempre esse exercício. Chegou no final do ano que vem, olha, não com o sentimento de se desculpar, de apontar culpados, de encontrar falhas, mas assim, o que nós aprendemos nesse ano que nós deveríamos carregar para o ano que vem e o que nós aprendemos que nós temos que mudar para o ano que vem. Essas são as reflexões. A gestão, ela ganha maturidade à medida que você vai passando o tempo, vai percorrendo mais tempo da sua empresa, tá? Então, repare no que a gente falou. O orçamento, ele é uma bússola para o seu negócio. Quais são as diretrizes, as alavancas de valor que a gente vai focar, etc. Mas ele também é uma ferramenta de tomada de decisão. Deixa eu olhar para ele, algo aconteceu diferente do que eu esperava. Deixa eu olhar para o meu orçamento e tomar uma decisão. Eu sigo nesse caminho? Não sigo? Essa é a hora? Isso é prioridade? E se sim, onde que eu vou ter que mexer para compensar? E terceiro, ele é uma grande fonte de aprendizado. Isso é uma fonte de aprendizado. Não apague o seu orçamento, beleza? Carregue ele e tenha sempre clareza do que você deve aprender e carregar ou mudar para os próximos anos da sua empresa, beleza? Se você tem dificuldade, tem alguma crítica, tem alguma dúvida sobre o processo orçamentário ou de planejamento financeiro, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer responder todas as dúvidas de vocês. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.